Muito boa noite. Cumprimento o Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, os senhores deputados, penso que os senhores vereadores já não estão presentes, nem o Sr. Presidente da Câmara, os senhores deputados e todos os que assistem a esta Assembleia. Neste dia de São Valentim, que é o dia mais romântico do ano, pela natureza das suas celebrações, apresento nesta Assembleia Municipal a questão das recentes alterações do Museu Romântico do Porto, um tema que tanto importa à cidade, ao país e até ao estrangeiro pelas inúmeras visitas que sempre teve este museu, arrisco a dizer que seria um dos museus mais queridos da cidade do Porto. Apresento-me esta Assembleia Municipal na qualidade de cidadã portuense, de arquiteta e no desenvolvimento da investigação na área da conservação e restauro das casas antigas no âmbito da minha tese de doutoramento sobre a gestão do património residencial privado, mas também como autora da petição pública pela reposição da decoração oitocentista do Museu Romântico da Quinta da Macieira, no Porto. Uma petição cuja pretensão é já subscrita por um conjunto de 4.050 peticionários, na sua maioria portuenses, mas também de todo o país, e subscrita também pelo excelentíssimo Presidente desta Assembleia, o professor Sebastião Feio de Azevedo, que saúdo. Bem como profissionais reconhecidos da área da cultura, da arquitetura, da conservação, do restauro, do património, da museologia e também familiares diretos dos escritores românticos portuenses e de alguns proprietários das peças de mobiliário e artes decorativas depositadas no que agora chamam antigo Museu Romântico da Quinta da Macieira. Também subscrevem esta petição professores do Porto e da região Norte e no âmbito das disciplinas de português, história e outros projetos educativos promoveram e acompanharam visitas escolares ao Museu Romântico do Porto, possibilitando aos alunos entrar no ambiente doméstico oitocentista, onde se desenrolaram as cenas cotidianas das obras dos escritores românticos, lidos na sala de aula e que fazem parte do Plano Nacional de Leitura e que o Porto perdeu. A petição foi também subscrita ou partilhada por políticos portuenses de todos os partidos e todos os quadrantes ideológicos. Peço desculpa. Que se uniram nesta causa cívica de apoio à vontade dos cidadãos na reposição da memória desta cidade. O património não tem cor, é de todos e todos somos poucos para o salvaguardar. Esta é, portanto, uma questão cívica de enorme impacto presente e futuro e, como tal, esperou-se pelo fim das temporadas eleitorais autárquicas e legislativas para dar continuidade a estas intervenções e para que não se distancie da sua principal intenção, que é cívica e patrimonial. O pedido peticionado refere-se à reposição da decoração interior oitocentista do Museu Romântico, propriedade com posse e gestão na Câmara Municipal. Uma casa burguesa musealizada e com abertura ao público que mostrava como se vivia no Porto Romântico oitocentista e que, após a inauguração do passado dia 28 de agosto de 2021, deu lugar a um novo conceito mais performativo que expositivo, esvaziado da sua anterior decoração e preparado agora para receber exposições temporárias mais ou menos contemporâneas, mais ou menos românticas, palestras, encontros e ciclos musicais dissociados da vivência original que também e principalmente constituía a sua riqueza histórica e patrimonial. O museu foi remodelado e despido da sua decoração interior integradora, menorizando-se todas as artes românticas suportadas pela arquitetura, como é o caso do mobiliário fixo e móvel, das artes decorativas, dos têxteis, da iluminação e tudo o que comportava o ambiente da época, que, sendo ou não originais, evocavam o seu tempo. Descaracterizaram-se os espaços, as funções e as vivências que também retrataram. E que também retrataram a sociedade portuense romântica. O Museu Romântico do Porto tinha um sentido lato, de um todo que não apenas as paredes, e que envolvia também a comunidade nos bens doados ou depositados para a exposição pública. O valor não estava em cada peça, mas sim no seu conjunto material e imaterial. Rememorava também a última morada de exílio e local de morte do rei Carlos Alberto de Piemonte e Sardenha, circunstância que faz parte da memória da cidade. Representava o seu oratório, o seu quarto fielmente reconstituído, com réplicas exatas do mobiliário da época oferecidos pelo próprio rei Humberto de Itália à cidade do Porto, executadas de acordo com os originais que se encontram no Museu do Ressurgimento Italiano em Turim. Um desmantelamento que, para além de um desrespeito da oferta de um monarca à cidade, constitui um agravado incidente diplomático. Dove é Carlo Alberto?
Dizem ter ouvido da voz de uma visitante italiana ao deparar-se com a total e propositada omissão desta presença na extensão do romantismo, onde até o seu enorme retrato foi retirado das paredes. É imperativo o regresso desta rememoração tão desvalorizada pelos responsáveis da cultura municipal. Quase 6 meses passaram após as obras de desqualificação do Museu Romântico e já recebeu 3 ciclos musicais e um festival musical. O ciclo Música em Romantismo, o ciclo Música e Literatura, o ciclo Música em Revolução e o Festival Santa Cecília, com sessões semanais, alguns em parceria com uma escola de música privada do Porto. O piso nobre do antigo Museu Romântico transformou-se numa sala de eventos musicais. No Salão Romântico, agora despojado de toda a decoração oitocentista, restou o piano de Guilhermina Sugia, isolado num canto a servir de enquadramento aos pequenos concertos para público limitado, onde são dispostas cadeiras à medida do público restrito. Não há crianças, nem escolas, nem a diversidade social e cultural que antes visitava este espaço municipal. Perdeu-se igualmente o som ouvido em ambiente romântico, cuja acústica também se contextualiza pelos materiais decorativos de época, como os tapetes, os reposteiros, o mobiliário, os biombos, as louças e tudo mais que o compunha e o abafava ou refletia. Por que não compatibilizar todas estas atividades com uma exposição permanente e contextualizadora? É hoje aquela sala, caixa oca de ressonância, impersonalizada, como qualquer outro espaço não romântico que a cidade proporciona. Nas tardes de eventos musicais, o acesso do público fica vedado a todo o piso superior expositivo e, mesmo sem baias de proteção, fica o visitante inibido de subir ao piso superior e do acesso ao completo percurso expositivo. Nada disto é surpresa. Para quem ouviu o diretor artístico do Museu da Cidade referir em setembro de 2021 que, mais do que um espaço expositivo, a extensão do romantismo será um espaço performativo em que haverá uma constante programação musical. Nada contra os eventos musicais, mas pergunta-se: fará sentido desmontar um espaço expositivo do único museu romântico da cidade e do país para o transformar num espaço performativo, esvaziado para acolher as performances musicais que já se realizavam noutros edifícios da cidade? Como na Bom Joia, também propriedade municipal, ou na Casa da Música construída para o efeito, ou noutros museus municipais e casas particulares abertas ao público, ou até mesmo nas instalações da própria Academia Musical, parceira destes eventos? Pretendem os peticionários que seja reposta a decoração interior oitocentista, devolvendo o Museu Romântico à cidade. Considera-se possível repor o pedido por repristinação, tendo como base a documentação escrita, desenhada e iconográfica constante no Arquivo Histórico da cidade, nos trabalhos e artigos científicos desenvolvidos sobre o museu, no testemunho vivo de quem trabalhou na sua gestão e conservação museológica durante estes 50 anos, no projeto da recente remodelação concluída em 2018, no Guia das Coleções, nos inventários do Rei Carlos Alberto em Turim, nas aguarelas a quando as suas exéquias, que serviram de base a protótipos expositivos, nos fornecedores dos materiais decorativos, bem como no inventário do levantamento dos bens para a memória futura. Haja vontade municipal de ouvir os munícipes. Considerando que o museu se quer evolutivo, é consensual nos peticionários e na sociedade civil que um projeto expositivo com esta alteração tão radical deveria ter sido apresentado e discutido publicamente, ouvindo a cidade e os profissionais das diversas áreas, o que não aconteceu. Considera-se igualmente importante questionar se foi pedido o parecer no Conselho Municipal de Cultura. É também preocupação pública aferir-se em 2018 o investimento efetuado na remodelação e requalificação do edifício e exposição permanente, realizados com financiamento Norte 2020, terão penalizações para as contas da cidade, no sentido de se terem desmontado todos os elementos decorativos da exposição permanente. Em vários países da Europa e no mundo, há museus românticos temáticos que recriam com realismo ambientes históricos e retratam com a decoração integrada distintas épocas, como a do romantismo, e não há intenção de os desmontar. Há museus românticos nas principais cidades de Espanha, França, Alemanha, Inglaterra, América Latina e até em Cuba, que hoje já se falou tanto destes países. Exposições permanentes que dão a conhecer ao visitante os hábitos, os costumes, o gosto e o cotidiano social e local. E por cá, peço desculpa. Sim. E por cá, enquanto na Ilha da Madeira finalmente conseguiram luz verde para dar início à constituição do Museu Romântico da Quinta do Monte, no Funchal, desmantela-se o Museu Romântico do Porto e o Porto perde o seu. Numa perspectiva construtiva e cívica,
Procuramos realizar o debate que falta e nestes quase 6 meses, desde o desmantelamento do Museu Romântico, foram já realizados vários esforços pela sociedade civil em reação ao seu desaparecimento, que passo a descrever resumidamente. A petição pública com 4.050 subscritores, uma carta enviada ao Sr. Presidente da República pela Sra. Dona Maria Luísa Ramalho Ortigão, herdeira de parte do espólio devolvido, uma carta aberta enviada ao Presidente da Câmara do Porto pelo Grupo de Estudos do Romantismo, com quase 50 subscritores profissionais e investigadores da área do património e da cultura, uma carta aberta enviada a várias entidades de gestão do património e da cultura pelo Fórum dos Conservadores Restauradores, com 24 subscritores profissionais da área da conservação e restauro, um pedido de parecer à Direção-Geral do Património Cultural e à Secção de Património Arquitetónico e Arqueológico do Conselho Nacional de Cultura, um pedido de parecer à Rede Portuguesa de Museus sobre a manutenção da credenciação e pertença da nova extensão do romantismo a esta rede, dadas as alterações profundas efetuadas, um debate cívico com a presença do Presidente da Associação Portuguesa de Museologia, do responsável museográfico do futuro Museu do Romantismo, do Funchal, de um membro do Grupo de Estudos do Romantismo, de um membro do Fórum de Conservadores e Restauro, de uma professora que usava o Museu Romântico como recurso pedagógico, um debate cívico para o qual também foi convidado o Vereador da Cultura e o Diretor Artístico do Museu da Cidade, cujo convite, com muita pena nossa, foi declinado. Foi também feito um pedido de audiência ao Sr. Presidente da República e enviada uma carta aos vários partidos com representação na Câmara Municipal do Porto, solicitando uma posição formal sobre esta matéria. Sabemos que uma petição, por maior que seja, nada vale se não se fizerem os esforços necessários para que chegue a bom porto. E por isso procurou-se, nestes 6 meses, reunir, falar com quem pode acrescentar valor a este debate e sustentar de forma séria e consolidada a pretensão deste pedido da sociedade civil pela defesa e regresso do seu Museu Romântico. E aqui apelo a maior atenção desta Assembleia Municipal a este assunto. O diretor artístico do Museu da Cidade referiu recentemente que, e cito, o projeto do Museu da Cidade prepara a cidade e as pessoas para o desaparecimento do museu, no sentido metafísico e concreto do termo. Esta afirmação, que nos remete à questão colocada pelo Presidente da Associação Portuguesa de Museologia, porque é que houve a necessidade de fuzilamento do conceito de museu aos museólogos e aos cerca de 50.000 euros que foram investidos na anterior solução? Penso que é uma resposta que todos gostaríamos de ter. Eu peço atenção que há um limite de tempo para a sua intervenção. Sim, é que disseram que não havia. Mas não, há um limite de tempo para a sua intervenção e já vai bastante avançada. Eu sei. Há um outro ponto importante que os membros desta Assembleia Municipal talvez desconheçam, que é que esta mesma discussão, e se poderia dizer luta, não é de hoje, é de há 170 anos e remete-nos aos antecedentes cívicos da museologia portuense, pois data de 1850 a efetivação do pedido do Movimento Cívico do Porto para a aquisição de uma coleção pela Câmara Municipal com a finalidade da constituição de um museu municipal. Essa coleção apresentava-se ao público numa antiga residência particular burguesa, que foi o primeiro museu privado da cidade e que, após a passagem de propriedade a pedido da população, reabre em 1852 com o primeiro museu municipal da cidade. A cidade pediu um museu, aquele museu que é este nosso Museu Romântico. O colecionismo era já um hábito no Porto no século XIX, havendo a referência de inúmeras coleções de arte particulares e da especial apetência dos portuenses para o gosto desta acumulação, uma característica romântica. Em 1833, a quando o Cerco do Porto, Dom João IV criara já na cidade o Museu Portuense, que se tornaria no primeiro museu público português. Ambos os museus, o público e o municipal, instalaram-se no extinto convento de Santo António da cidade até à sua fusão, quando o património municipal foi integrado no património do Estado e transferidos num conjunto para o Palácio das Carrancas, que viria a dar origem, em 1942, ao Museu Nacional de Soares dos Reis. A polémica da extinção e fusão do primitivo Museu Municipal terá sido prolongada no tempo, mas não esquecida. Foi por 30 anos e apenas em 1972, há precisamente 50 anos, o Porto inaugura o seu Museu Municipal, a que chamará Museu Romântico. Inicialmente com parte do espólio do primitivo Museu Municipal, depois acrescentado com doações com a perspectiva museológica já referida. E com uma importante participação do Dr. Flório de Vasconcelos, um nome muito importante para a cidade. Esta é a nossa história e mostra que o Porto Romântico é paciente, é renovador e não desiste.
Deste modo, o liberalismo, a parte da tradição colecionista portuense, contribuíram para que os objetos de arte, também decorativos, saíssem da esfera privada e se apresentassem publicamente em formato musealizado há mais de 200 anos, da história e memória da cidade. O ressurgimento do novo Museu Romântico, criado de raiz com parte do espólio do primitivo Museu Municipal, é igualmente revelador da sua importância histórica e foi sempre um dos mais visitados da cidade. O museu que, a pedido dos cidadãos portuenses, a autarquia, há mais de 170 anos e que várias gerações passadas, depois desaparecido por 2 vezes, volta a ser peticionado para que regresse, mostrando um desejo nunca esmorecido dos portuenses em manter a memória e a história do romantismo doméstico da sua cidade. O espólio acumulado do Museu Romântico contava já em 2016 com 2.880 coleções. São quase 200 anos de património acumulado. Sr. Arquiteto, eu peço-lhe compreensão, mas não há disponibilidade de tempo para um discurso tão grande. O assunto é muito importante e de grande dimensão cultural, mas nós temos regras e não podemos estar... se já fez uma intervenção pessoal e o seu tempo, de facto, esgotou-se. Se quer fazer uma petição, terá que fazê-la por escrito, que no essencial menciona que está a fazer uma petição ou que tem por base uma petição. Isso terá que ser enviado à Assembleia Municipal por escrito para depois ter uma sequência de acordo com a legislação. Sim, mas neste momento é uma intervenção na qualidade. Portanto, eu pedi-lhe para resumir muito rapidamente, eu tive o cuidado de a sua intervenção, até de perguntar o tempo na para sequência preparar, quando terminar, haverá potencialmente membros da Assembleia com interesse em fazer eles próprios alguma intervenção. Sim, e o tempo então limite é de 30 minutos e já estamos a ultrapassar esse tempo. De quantos minutos? Como? O tempo limite é de quanto? De 30 minutos, já tempo para todas as intervenções, não é uma de cada pessoa. Pois não há mais ninguém, só para tentar tranquilizar mas toda já a estamos gente. No limite de tempo e temos que dar tempo também aos membros da Assembleia para intervir. Portanto, peço-lhe que realmente resuma muito rapidamente a sua intervenção, com todo o respeito pelo assunto que nos traz cá. O Porto vem recebendo os ventos do wokismo, das reinterpretações mais ou menos artísticas, da abstração da história, da criação das novas narrativas que se têm revelado em sequentes atentados ao património histórico e cultural, como se o presente e o passado fossem compatíveis ou não continuados. A transformação surge agora em formato de expressão artística, a que chamam evolutivo, e quem não a aplaude é que será um evoluído? A sociedade civil é hoje novamente chamada a intervir para defender as suas memórias, a sua história, o seu património e a sua cultura. Também vamos fazer história na nossa cidade. Queremos o nosso Museu Romântico de volta. Ponto. Muito obrigada e será entregue durante esta semana. Muito obrigado e nos termos da legislação poderá entregar uma petição para ser apreciada. Será entregue. Não sei se algum membro da Assembleia quer fazer alguma intervenção. Sim, faz favor, Sr. Deputado. Eu como é que pode faço? Sentar-se ali, se quiser. É muito breve. É só para informar aqui a nossa ilustre cidadã que agradecer esta intervenção. O Grupo Municipal da CDU, numa das últimas Assembleias Municipais, apresentou uma proposta de recomendação exatamente no mesmo sentido da petição, mas que infelizmente não teve a aprovação maioritária da Assembleia, uma vez que o grupo aqui do Grupo Rui Moreira votou contra, portanto, e o PSD absteve-se, portanto, esta Assembleia tomou uma posição contrária e, portanto, o assunto não teve continuidade. É só para informar. Obrigado. Sr. Deputado Rui Lages. Susana, e depois faz favor. Muito obrigada. Agradecer que traga aqui o assunto, nomeadamente a paciência por esperar pelo fim da Assembleia. Lembrar que o Bloco de Esquerda, no contexto da revisão do regimento, propôs que este tempo de intervenção dos cidadãos pudesse ser no início da Assembleia, precisamente para que não houvesse tantas desistências como aparentemente houve hoje. Estou a mal. Relativamente àquilo que traz, dizer que
como falei há pouco numa intervenção sobre o tema desta Assembleia, uma petição subscrita por pelo menos 600 cidadãos e eleitores está no nosso regimento, residentes no município do Porto. Se for enviada à Assembleia Municipal, é apreciada pela Comissão Consultiva de Apoio à Mesa e pode traduzir-se na inscrição de um ponto na Assembleia Municipal. Notar que o Bloco de Esquerda fez uma proposta precisamente para que propostas como estas e que seja possível que a voz dos cidadãos possa ser trazida a este espaço, fez uma proposta para ampliar esse espaço de participação que foi rejeitada pelo Grupo Rui Moreira, pelo Partido Social Democrata e pelo Chega. Portanto, fica aqui inscrito. Obrigado. Obrigado. Sr. Deputado Rui Lages. Obrigado. Queria também louvar a sua disponibilidade para vir aqui expor-nos o caso de forma tão informada. O Grupo Municipal do PS está solidário com o objeto desta petição. Eu acho que o Presidente da Associação Portuguesa da Museologia usou um termo correto para definir o que aconteceu. Houve um fuzilamento do conceito de museu. É evidente que não se trata apenas de uma questão de gosto, de alteração de gosto, como é defendido por alguns. Trata-se de uma alteração da função do museu. Aliás, de casa-museu. Com o que isso implica no espólio e no acervo, e configura um desrespeito pela memória da cidade. E configura quase uma espécie de estratégia de reprogramação da memória da cidade, que é essa a palavra que eu procurava. Aliás, assumida até na alteração da designação de Museu Romântico para extensão do Romântico. Eu pensei que extensões se faziam nos cabeleireiros, mas pelos vistos também se fazem a nível da museologia. E queria já agora alertar para o seguinte: esta transformação de casas-museus e de museus que têm o seu papel, a sua função de manutenção de um acervo, de um espólio, de um arquivo, de documentação e de estudo, não aconteceu apenas no âmbito deste conceito metafísico, neste museu metafísico da cidade. No caso do antigo Museu Romântico, do defunto Museu Romântico, mas aconteceu também com o antigo Museu do Douro, também transformado em extensão do Douro. Tem-se falado muito na extensão do Romântico, mas eu convido os senhores deputados municipais a dirigirem-se à extensão do Romântico, na Ribeira, e verem o que lá está. É uma sala de instalações de arte contemporânea, como há por esta cidade, felizmente, e com qualidade. E quem entra na extensão do Douro, uma turma de alunos do secundário que entra na extensão do Douro, sai dessa extensão sabendo exatamente a mesma coisa sobre o Douro e sobre os seus territórios e sobre a história do Douro do que sabia antes de lá entrar. Obrigado.